Mais um dia, mais um capítulo da Bíblia. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. É um privilégio muito grande poder chegar até você, na sua casa, no escritório, onde quer que você esteja nesse momento, para estudarmos juntos mais um capítulo da Bíblia. Este é o propósito do programa. Nós estamos envolvidos nesse processo que a Igreja Adventista já faz pela terceira vez, da leitura da Bíblia. Isso é mundial, viu? A leitura da Bíblia com um capítulo a cada dia. São 1189 dias, então 1189 capítulos. O que vai dar um pouquinho mais de tempo é, claro, Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, né? Mas vale a pena a gente estudar esse livro sagrado. Nós temos parceiros muito queridos, são os Anjos da Esperança. A Rede Novo Tempo tem a alegria de poder contar com eles nas orações, na influência e também nas doações. Deus abençoe a cada um destes membros deste grupo tão especial dos Anjos da Esperança. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também e apoiar a pregação em português e em espanhol para todo o mundo, através do rádio, da TV, das mídias sociais e dos cursos bíblicos, então mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui na tela. Ele vai aparecer outras vezes durante o programa. E graças a este grupo e à Rede Novo Tempo, nós podemos fazer chegar até você esta revista e muitas outras, com temas muito especiais. É a revista Esperança Novo Tempo. São como guias de estudo da Bíblia. Elas vão abordar um assunto e vão trazê-lo com a perspectiva bíblica. Isso é muito interessante. Falar sobre finanças, perspectiva bíblica. Educação de filhos, a mesma perspectiva. Família. Saúde física, saúde mental, as profecias, estudos mais apurados da Bíblia. Vale a pena você conhecer. E este em especial, eu creio, tem aqui 15 temas muito bem elaborados e perguntas e respostas. O que Deus provou ao homem ao enviar Jesus para resolver o problema do pecado? É uma pergunta, tem a resposta bíblica e um comentário. Por que todas as pessoas morrem? Olha aí. Também tem aqui um comentário bem legal. Através de quem Deus se revelou à humanidade? Isso é fácil, né? Mas está lá em Hebreus, para você degustar a palavra de Deus de uma maneira organizada, alguns temas aqui. Basta você pedir para este outro WhatsApp que aparece aqui na tela, vai aparecer também durante o programa, e você vai receber esta revista pelo correio. Nós estamos também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Eu vou fazer um convite para você se inscrever ali no canal, clicar no sininho para ter as novidades, receber as novidades e dar o seu like. E compartilhe o programa, o link do programa com seus amigos. Estamos no Deezer, no Spotify, para você ouvir aí, dirigindo, fazendo alguma coisa que você não tem que olhar para a TV, para a telinha. E também estamos no NT Play. Tudo isso para que você tenha várias opções, mas não deixe de estudar a Bíblia. Acorde, levante-se, não é? Arrume a cama, estude a Bíblia e saia para ser Jesus para as pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, então, capítulo 5 de Miqueias. Não saia daí, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Sempre é bom lembrar que estudar a Palavra de Deus todos os dias é de suma importância. A gente não vive sem comer, né? Alimento físico, arroz, feijão, pão, né? A gente não vive sem beber água, não consegue viver. Alguns dias só, talvez, mas a gente vai acabar ficando doente, vai morrer, claro.
A palavra de Deus é assim também. Se nós não nos alimentarmos da palavra como pão, como a água da vida, a gente também vai morrer, só que espiritualmente. Essa é a pior morte. A morte física não é a pior morte. A pior é a espiritual. Você está vivo, mas não vive. Esse é o nosso grande desafio, ficarmos ligados a Deus através da sua palavra, andarmos com Ele, falarmos com Ele através da oração e nos exercitarmos pregando a palavra de Deus para as outras pessoas que ainda não conhecem, através da vida, e se precisar, use também palavras. Essa frase não é minha, não estou inventando nada, não, estou copiando. Não lembro de quem é, mas é muito importante. Bom, então vamos lá. Eu quero fazer só uma correção aqui no começo, no primeiro capítulo de Miqueias. Eu sei que muita gente vai escrever quando aparecer o primeiro capítulo. Alguns também não vão nem perceber, né? Mas ali tem 3 reis. Primeiro verso, Jotão, Acás e Ezequias. É nessa ordem que eles aparecem e são reis de Judá. E aqui diz sobre Samaria e Jerusalém, né? Eu acabei colocando o rei Acás como o rei de Samaria ou de Israel, mas é um rei de Judá. Pronto, a correção feita. E as outras coisas que eu falei dele continuam. Ele foi o pior rei de Judá, foi o pior. Fez as coisas mais horrendas, terríveis, usou os utensílios do templo, né, em Jerusalém, para fazer coisas com outros ídolos, né, com deuses falsos. Matou seu filho, entregou seu filho como sacrifício. Um absurdo, isso aí não tem o menor cabimento, né? Israel, Deus tinha orientado, isso não é, os primogênitos são meus, por causa da morte dos primogênitos lá no Egito, né? Os primogênitos são meus, então dê uma oferta pelo primogênito, porque eles são meus. Se referindo então a essa questão no Egito. Bom, esclarecido esse assunto, vamos lá para o capítulo 5, que é um capítulo extraordinário. Há uma clareza muito grande. Esse capítulo foi usado pelos sábios, né? Entre aspas aí, pelos que estudavam a palavra e responderam a Herodes. Quando o rei Herodes, quando os reis do Oriente chegaram até Jerusalém para perguntar onde é que está o recém-nascido rei dos judeus. E Herodes ficou perturbadíssimo. Como eram homens que representavam nações importantes, como eram homens sábios, ele disse, não, um momentinho, vamos aí saber, tem muitas informações e tal. Buscou os sábios da sua época e eles lhe responderam que é em Belém, que justamente usaram o texto de Miqueias para falar sobre isso. Nós já vimos que Miqueias era um homem compassivo, fiel, amoroso, notável. Era de uma família simples, uma família pobre, podemos dizer assim. Ele era da periferia, não era uma família importante, não é? Mas era uma pessoa notável, porque ele depositava, ele reconhecia a soberania de Deus na sua vida. Então, aqui uma grande lição, eu já mencionei um pouco sobre isso, mas uma grande lição sobre a vida de Miqueias. Não importa onde você tenha nascido, de que família você tenha vindo, o importante na vida é reconhecer a Deus como o supremo Criador e Salvador. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Não importa se eu tenho dinheiro ou não tenho, não importa a cor da minha pele, não importa se eu sou homem, sou mulher, sou criança, sou adulto, sou idoso. O importante na vida, o mais importante, vou ligar com o que eu falei no primeiro bloco, não é? Não é a questão da morte física. Isso aí é de uma importância menor, mas é a morte espiritual, isso eu falei no começo do programa, não é? O importante é a gente investir na nossa vida, em nossa vida espiritual. Aqui Miqueias reconhecia a Deus como supremo.
como a base de todas as coisas. E é isso que faz a diferença no seu livro. Capítulo 5 começa com um pedaço que pertence aqui ao capítulo 4, falando das guerras e tudo mais. E agora no verso 2, a gente entra nesse belíssimo texto. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que clareza! Os judeus entendem, judeus hoje também entendem que este verso é um verso que fala sobre o Messias. E realmente é um texto que fala sobre o Messias. E isto já aconteceu. Em Belém Efrata, uma cidade pequena, uma aldeia rural. Ela não é importante. Não é uma cidade importante, não é? Mas ela se tornou uma cidade importante. Quem não se lembra de Belém, né? Inclusive há outras cidades chamadas Belém por causa desta importância. Nós temos aqui a capital do Pará, que é Belém, não é? Não foi onde Jesus nasceu ali, não foi. Mas ela tem esse nome por causa desse Belém bíblico. E várias outras cidades têm nomes por causa das cidades bíblicas, não é? Isso aí é uma coisa comum, mas esta aqui. E aqui dá dicas importantíssimas e claras, não é? Pequena cidade e tal, não vai chegar, o Messias não vai chegar em Jerusalém, no templo, não é? Opa, o Messias nasceu, aí o jornal de Jerusalém noticia e as pessoas correm na rua, o Messias nasceu, que beleza, não. Foi muito restrito, o nascimento de Cristo foi uma coisa muito restrita. Eu já falei aqui que eu faço presépio, eu até mostrei um dia aqui, não foi nesse programa, foi em outro programa, eu mostrei um pouco do meu presépio. Não é só presépio, eu faço o Belém também, que é a cidade toda. E é bem interessante isso, quando você consegue retratar um pouco dessas coisas, né? Ali no presépio propriamente dito, que é onde Jesus nasce, lá no estábulo, estão os pastores, eu coloco os pastores ajoelhados ali, alguns pastores lá em cima, né, recebendo a orientação do anjo, né, vos nasceu e tal, o Salvador, e coloco os reis do Oriente, que são chamados de reis magos, né, bem distantes. Eles estão na ponta, mas estão olhando para o presépio, para o nascimento de Cristo. As primeiras pessoas foram avisadas do nascimento de Cristo foram as pessoas mais simples, foram os pastores. Simplesmente assim. Eles tiveram o privilégio de ver o maravilhoso nascimento de Cristo. Os magos vêm depois, orientados, né, pelos sábios da corte de Herodes, que depois mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. Mas aqui está essa grande profecia. Era a profecia que servia para o povo de Israel? Era, perfeitamente. Era para aquele tempo. O Messias vai vir. O Messias virá. Então, a partir disso, o reino da graça começa. Não era um reino que se estabeleceria com um trono aqui na terra. O trono de Cristo foi uma cruz. Esse foi o trono de Cristo. E se ele não passasse pela cruz, nós estaríamos perdidos. Jesus veio como cordeiro. Veio como cordeiro. Depois, ele se tornou sacerdote no céu. Daniel fala sobre isso. E ele vai vir como rei. O rei do universo. A segunda vinda de Cristo. Mas aqui fala uma porção de coisas sobre ele. As suas origens são dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando sobre Deus, porque Cristo é Deus, completamente Deus. Portanto, o Senhor, verso 3, os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel.
Aqui então tem uma profecia misturada. Tanto para aqueles dias, né, o resgate, o povo de Israel poderia, se fosse obediente, viver até nos dias do Messias, ali. Eu não sei como é que seria, mas o Messias poderia ter voltado ali, lá atrás, não no tempo que voltou. Há uma teoria que trabalha em cima dessa possibilidade, mas não aconteceu. Tudo poderia ter acontecido ali. As outras nações viriam tal, e o reino seria estabelecido. O reino da graça. Não é o reino físico, o reino da graça. Então aqui Deus coloca uma profecia condicional e já estabelece o reino da graça a partir do Messias, que não é o reino da força. Em vários lugares aqui a gente encontra, eles vão trocar aí suas espadas por instrumentos agrícolas e tudo mais. Ele se manifestará firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Cristo, a nossa paz. Ele viria trazer uma paz incontestável, porque é uma paz que começa internamente. Internamente. Ele estabelece o reino da graça aqui entre nós, poderia ser estabelecido naquela época, não foi, era condicional, mas foi estabelecido na plenitude dos tempos. E Cristo é a nossa paz, e a paz que ele instaura, primeiro, ela é uma paz interior, é a paz interna. Só quem tem a paz interna pode viver a paz externa e a paz eterna. Só quem tem a paz interna pode passar por uma vicissitude, um problema, uma necessidade e estar tranquilo, estar descansado no Senhor. Isso não quer dizer que vai ficar inquieto, mas vai estar descansado ou descansando no Senhor, vai descansar no Senhor. Esse é o grande lance da vida, né? Da vida espiritual, é descansar no Senhor. Está chovendo? Estou com o Senhor. Está fazendo sol? Está calor demais? Eu perdi alguém querido, eu estou doente, eu perdi o emprego? Descansar no Senhor. É a paz interna que me faz desencadear a paz externa. Mas como é que você está assim? Nós somos sequestrados, né? Quando fomos missionários da África e fomos levados, depois de caminharmos aí 42 dias pelas selvas africanas, para um campo de prisioneiros, onde ficamos lá mais 2 meses. E numa determinada ocasião, o comandante do campo, um capitão da guerrilha, veio falar comigo sobre alguns assuntos e ele disse assim, mas por que vocês são assim? Eu falei, como? Havia outros prisioneiros de outras nações e tudo mais, mas vocês são diferentes. O que acontece com vocês? Vocês não reclamam, vocês não... Eu disse assim, capitão, com todo respeito, vocês tiraram tudo que a gente tinha aqui, tiraram nossa roupa, tiraram nosso dinheiro, tiraram tudo. Mas vocês não tiraram uma coisa que está aqui dentro, é Jesus Cristo. Eu não disse isso para ele, mas é a nossa paz, né? Não foi essa frase que eu falei para ele. Aí ele falou, pois é, e saiu. Foi só isso. Jesus faz a mudança na nossa vida, muda completamente. Ele é a nossa paz. Aí fala da Síria, um inimigo que seria derrotado, fala da Babilônia também, fala de Nimrod, né, da Babilônia, a derrota dos inimigos, a vinda do Messias. Qual é o maior inimigo que a vinda do Messias iria derrotar ou derrotou? Foi a morte. Foi o pecado, esse é o maior inimigo. Agora nós temos vida. Já? Não. Mas é uma antecipação. Já, mas ainda não. É esse dilema, né? Já, mas ainda não. Já, mas ainda não. Aí fala uma porção de coisas, né? Fala sobre o restante de Jacó, no verso 8. Tem um remanescente que será abençoado. Todos vão salvar? Infelizmente não. Mas Deus sempre teve um remanescente. O povo de Israel não cumpriu, voltando lá do cativeiro,
Ele não cumpriu ainda o que Deus queria, mas tem um remanescente. Então, Deus vai salvar a todos que quiserem, mas esse remanescente permanece firme e fiel nas mãos de Deus. E aí Deus dá essa palavra da nação ser purificada, não é? E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos, destruirei os teus carros de guerra, destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo as tuas fortalezas, eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, os adivinhadores, as imagens de escultura, as colunas, e tu já, verso 13, não te inclinarás diante da obra feita pelas tuas mãos. E eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, destruirei as tuas cidades. Haveria uma purificação. Bom, isso, evidentemente, aconteceu, mas não teve o seu desenrolar, porque o povo voltou a fazer as mesmas coisas. O Messias veio no tempo, na plenitude dos tempos. E nós podemos viver a vida eterna a partir de agora. Já, mas ainda não, por causa da morte de Cristo. Vamos agradecer a Ele. Pai querido, te agradecemos pela morte de Jesus. Jesus nasceu e morreu para nos salvar. Que possamos abraçá-lo como nosso Salvador pessoal, em nome dele mesmo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, o capítulo 6 é o penúltimo capítulo de Miqueias. Até lá. O capítulo 5 do livro do profeta Miqueias contém uma profecia impressionante que trata do nascimento do Messias. Contextualizando o capítulo, logo no início da sessão, Miqueias descreve a destruição de Jerusalém pelos babilônios e o castigo de Deus sobre os líderes corruptos de Judá. A seguir, então, ele descreve o Messias como um pastor que reunirá o remanescente fiel de Israel e derrotará os inimigos de Deus. Logo no verso inicial do capítulo, Miqueias descreve Jerusalém cercada por soldados e desafiando a cidade a reunir seus próprios soldados, embora sem sucesso. A profecia sobre o nascimento do Messias em Belém é descrita no verso 2, juntamente com sua grandeza e eternidade. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Neste versículo, Miqueias profetiza sobre o nascimento de um líder para Israel que surgiria em Belém, uma cidade pequena e aparentemente insignificante dentro do clã de Judá. Esse líder seria o governante sobre Israel, e suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta é uma profecia impressionante, especialmente quando estudamos seu cumprimento à luz do Novo Testamento. Veja, Miqueias profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus. Maria, que foi escolhida como mãe do Messias, não morava em Belém. Porém, os evangelhos descrevem que na hora certa, por decreto do imperador de Roma, José e Maria viajaram até a cidade ancestral deles, justamente a pequena cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Esta era uma profecia tão conhecida entre os judeus que, quando os magos do Oriente Médio vieram procurar o menino Jesus, os sacerdotes e escribas da época usaram esta profecia para orientá-los até a cidade de seu nascimento. Outro ponto interessante é que o mesmo versículo que profetiza sobre o nascimento do Messias em Belém esclarece que ele não teria sua origem naquele povoado, pois suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então esta profecia não se referia a um mero homem, mas ao próprio Criador de tudo, o Deus eterno que nasceria em forma humana. Um último ponto que me chama a atenção é o local escolhido pelo Messias para o seu nascimento. Como Deus, ele poderia escolher nascer em qualquer lugar sob as melhores circunstâncias possíveis, mas ele escolheu Belém, uma pequena cidade sem destaque naquela época. Mas a escolha deste lugar tinha pelo menos duas razões. Primeira é que ali também havia nascido o rei Davi, o maior rei de Israel. Assim, o Messias seria da linhagem davídica. Segunda razão é que o Messias contrariou o estilo humano de valorizar os grandes. Nasceu sem pompa e viveu longe dos holofotes da mídia de seu tempo. Escolheu os simples para serem seus seguidores e fez amizade com os rejeitados. Desde seu nascimento, ele veio ensinar a significância do insignificante.